Toffoli, mostrando absoluto despreparo, ele vota no Supremo Tribunal Federal para responsabilizar as redes sociais. Gente, o ministro Dias Toffoli, que reprovou 2 vezes em concursos para juiz, que já foi apelidado na imprensa de office boy jurídico do PT, que também, segundo a imprensa, é conhecido como estagiário nos corredores do STF, ele votou ontem para responsabilizar as plataformas e redes sociais caso as próprias plataformas não excluam certos conteúdos, mesmo sem ordem judicial que determine essa exclusão. E o irônico é que esse voto do Toffoli ele vem logo depois de, por 2 semanas seguidas, o ministro dar repetidas demonstrações de ignorância, de desconhecimento, de despreparo e de mostrar que ele não entende nadinha de nada mesmo de internet, de redes sociais ou de liberdade de expressão. Fica aqui comigo que eu vou te explicar o que o Toffoli decidiu no voto dele e como que isso pode impactar a sua vida nas redes sociais caso seja o voto dele o majoritário do Supremo Tribunal Federal. Para começar, gente, tem que dizer que não tem outra palavra para o que o Toffoli está fazendo. O que o Toffoli fez foi legislar. Ele iniciou dizendo que é inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que prevê que para você preservar a liberdade de expressão e evitar a censura indevida de conteúdos, só podem ser excluídos das redes conteúdos por ordem judicial. Então ele começou derrubando o artigo 19. Até aí a gente poderia dizer que é sim conteúdo jurisdicional você examinar a inconstitucionalidade de leis. Mas aí veio o problema em seguida. Aí o Toffoli criou uma lista de conteúdos que as Big Techs devem excluir automaticamente, mesmo sem ordem judicial e sem qualquer notificação do usuário. E respira aqui comigo, porque a lista tem 11 itens, gente. É gigantesca. E ele jamais poderia fazer isso, viu? Porque ele está atropelando o Congresso, ele está legislando. E aí vem então essa lista de crimes. Estão lá: crimes contra o Estado Democrático de Direito, atos de terrorismo ou preparatórios de terrorismo, crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou automutilação, racismo, presta atenção, racismo, violência contra criança, adolescente e vulneráveis de modo geral, qualquer espécie de violação contra a mulher, infração sanitária por deixar de executar, dificultar ou opor-se à execução de uma medida sanitária em situação de emergência ou saúde pública, tráfico de pessoas, incitação ou ameaça da prática de violência física ou sexual, divulgação de fatos notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que levem à situação de violência física, a ameaça contra a vida ou a atos de violência contra grupos ou membros de grupos socialmente vulneráveis e divulgação de fatos notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou integridade do processo eleitoral. Bom, nessa lista, para transformar isso em miúdos para você, o que mais chama atenção é a subjetividade de alguns dos itens. Por exemplo, o que são fatos notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados? Ainda, em relação ao racismo, depois que o STF equiparou homotransfobia ao racismo e depois que o legislador veio e mudou a lei dizendo que existe discriminação quando a pessoa se sente envergonhada, constrangida ou amedrontada, o que é algo muito subjetivo, vai poder ser considerado racismo excluído das redes, o que um pastor fala, a partir da sua visão religiosa, condenando certos comportamentos sexuais. Até o Supremo fez uma ressalva em relação à visão religiosa, mas não está sendo seguida na prática nos tribunais, por vários promotores, vários juízes. Ou ainda, se você adotar a visão progressista woke, do racismo estrutural, usar palavras como denegrir, criado mudo ou buraco negro, seria racismo. E aí tudo isso vai ser excluído das redes, mesmo quando as evidências mostram que essas palavras não têm origem racista. Quem vai julgar isso? Que visão vai prevalecer? Vai ser a visão progressista de esquerda do Supremo? Nós vimos ainda a elasticidade que o STF deu para o que é e o que não é crime contra o Estado Democrático de Direito. E está lá na lista. Então, quando essas coisas estarão configuradas? Quem vai dizer isso? Ninguém sabe. Não existe uma previsão legal clara do que seja tudo isso, o que abre um amplo espaço para interpretação, para as plataformas e para o juiz. Qualquer coisa pode se encaixar nisso. Isso pode ser utilizado para censurar muitos tipos de conteúdo. E tudo se agrava com a automação da retirada dos conteúdos que eu vou mencionar. Quem vai julgar o que eu posso falar serão quem? As redes sociais ou pior, um robô? E qual que é o impacto desse voto do Toffoli na sua vida e nas redes sociais se ele se tornar o voto predominante do Supremo?
O que esse voto do Toffoli faz é sacramentar de vez a autocensura nas redes sociais, porque as Big Techs já avisaram que é impossível fazer um controle manual ali dos conteúdos postados nas redes. E elas não vão querer ser multadas em milhões de reais. Então o que vai acontecer é uma exclusão prévia de conteúdos com base em palavras-chave, o que vai acarretar também em censura das pessoas. Porque não necessariamente um conteúdo com aquelas palavras-chave vai ser um conteúdo ilícito ou ilegal, já que pode ser uma crítica, um material de conscientização ou até de prevenção contra o mal. Aí, até as pessoas recorrerem para comprovar isso para as redes sociais, a Inês já está morta e o conteúdo terá sido excluído. Se a vontade do Toffoli, que está absolutamente despreparado para legislar sobre isso, vier a prevalecer, a nova realidade dos brasileiros nas redes vai ser uma só: a censura. E, finge a surpresa, toda essa regulação se aplica para as redes sociais, mas o ministro disse que não se aplica para a imprensa. Por que será, hein? Será que é porque as redes são os livres e a imprensa pode ser controlada por meio da influência do STF e das verbas publicitárias do governo? O resumo do voto do Toffoli é o seguinte: ele joga a criança, a nossa liberdade de expressão, junto com a água suja do banho, fora. Vemos à nossa frente censura.